Eu, você, todo mundo estamos muito cansados. Mas será que é falta de nutriente ou excesso de estímulos? Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Gente, chegando o final de ano, todo mundo só tem uma coisa a dizer: estou cansado. É quase unânime, pelo menos na bolha que a gente vive, tá todo mundo: como é que você tá? Eu tô bem, mas tô cansado. Então, estou muito cansado, estou esgotado, estou exausto. E eu acho que é interessante a gente debater as razões desse cansaço, pensar, repensar por que isso está acontecendo, quais são os papéis que a gente está assumindo, ou quais são os pontos que a gente está deixando de olhar, seja para nossa saúde, para nossa autoconsciência, de como melhorar isso, porque não é um sintoma de uma pessoa que está bem, normal, porém ela está virando já uma situação meio que contínua na nossa vida. E para isso, né, para debater esse tema, eu chamei uma amiga muito querida, que eu acho que ela sabe muito bem conversar e debater os temas, mas além disso, ela é especialista, uma vez que ela é hematologista e hemoterapeuta também. Marina, seja bem-vinda! Oi! Primeiro, obrigada pelo convite. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre cansaços. Cansaço. Má, eu queria que tu começasse explicando primeiro sobre a tua profissão, porque eu te apresentei, mas acho que tem muita gente que não sabe o que um hematologista faz e essa especialidade, né? Começando, você é médica, né? É isso. Então, primeiro, eu sou médica, né? E eu sou especialista em hematologia e hemoterapia. Então, hematologia é a área da medicina que vai estudar as doenças relacionadas ao sangue. E a parte de hemoterapia é mais relacionado aí à transfusão, banco de sangue, né? Que aí é uma parte menos com o paciente, né? Uma parte menos do dia a dia, assim, mas que a gente acaba atuando bastante aí nos bancos de sangue. Mas da parte da hematologia em si, né? Então, a gente tem doenças benignas e muito conhecidas, como, por exemplo, as anemias, né? E a gente tem doenças menos conhecidas, ou a parte que a gente chama de maligna da hematologia, né? Que são os cânceres relacionados ao sangue, como a leucemia, os linfomas. Então, a gente acaba atuando em duas áreas, né? Uma área talvez um pouco mais tranquila, digamos assim, que nem sempre é tranquila. A hematologia benigna, às vezes, tem alguns casos bem desafiadores. Mas a gente tem essa parte também das doenças mais graves, né? Que são os cânceres relacionados ao sangue. Então, o hematologista vai atuar nessas duas vertentes aí. Interessante. Então, eu quis trazer você justamente porque um dos sintomas mais comuns da anemia é o cansaço, né? A anemia, ela vai dar sintomas que são inespecíficos, né? Então, que podem ser comuns de várias outras patologias, né? E que são sintomas mais arrastados, né? Então, a gente pode ter duas formas de anemia, né? A gente pode ter uma anemia mais aguda. Então, por exemplo, um paciente que sofreu um trauma e teve um sangramento, ou que teve um sangramento volumoso por algum motivo. Nesse caso, o corpo não vai estar adaptado a essa situação, né? Então, se você tiver uma anemia muito intensa, aguda, uma perda de sangue muito intensa, você vai ter sintomas mais graves e que vão ser agudos, né? Então, hipotensão, instabilidade clínica, porque o corpo ainda não está acostumado. Mas as anemias que a gente lida mais no dia a dia, geralmente são anemias que se desenvolvem mais lentamente ao longo de alguns meses, às vezes alguns anos. E aí o paciente vai se habituando, na verdade o corpo humano ele consegue se adaptar a várias situações adversas e continuar vivendo normalmente, né? Então, as anemias crônicas, elas vão ser doenças oligossintomáticas ou com sintomas inespecíficos mesmo, né? Um deles, o cansaço, a fraqueza, a astenia. A gente pode ter queda de cabelo, unhas fracas, pele mais seca. Mas, mais uma vez, isso são sintomas. Pode ter falta de ar se o paciente tiver alguma patologia cardíaca ou pulmonar, né? Então, se a anemia começar a ficar muito intensa, vai descompensar essas patologias. Mas são sintomas inespecíficos e muitas vezes, né, o paciente nem vai procurar o médico
exatamente por esses sintomas. Às vezes é um achado, né? Foi em outro médico para investigar alguma outra coisa e o outro médico vai dizer, nossa, mas você tá com uma anemia. Como que você não viu isso antes? Não viu porque o corpo se adapta. Geralmente a gente vai vivendo mesmo estando com os sintomas, né? E muitas vezes a gente não busca atendimento por esses sintomas que a gente pode achar que é do dia a dia, né? Então, todo mundo tá cansado, eu tô cansada, minha vida tá uma loucura, então eu tô cansada por conta disso, né? Mas às vezes pode ter alguma coisa por trás desse cansaço. A gente acaba normalizando tudo isso, né? Normalizando esse cansaço. Por isso que eu falei, a gente tem que estar muito atento, assim, mesmo que não seja uma anemia, a razão do cansaço, assim como as anemias, né, tem esses sintomas que pode estar apontando para uma anemia ou não, o cansaço também, ele pode ter várias raízes e vários fundos, né? Eu acho que é uma junção de várias coisas e a causa, se a pessoa tiver uma anemia, também pode ser uma consequência do cansaço excessivo. Então, acho que as coisas se entrelaçam muito, assim. Sim, super. Né? Tipo, é um grande emaranhado. O que eu tenho percebido é que na sociedade atual que a gente vive, eu percebo que o nosso valor está muito atrelado ao que a gente realiza, ao que a gente faz. Então, esse movimento de estar sempre conquistando as coisas. Onde descansar, às vezes, até é visto como, tipo, preguiça e tal, né? Exato. Todo mundo tem que dar conta de tudo o tempo todo, né? É mais ou menos isso. E principalmente mulher, assim, porque antes a gente tinha... Claro, a gente conquistou as coisas, o que foi muito importante, algo muito legal. Só que a gente também tem as nossas questões muito específicas de mulher. Sim. Então, que a gente já tem enraizado desse cuidado com o lar, dos filhos, do gestar e a própria menstruação, né? Sim. Os próprios ciclos que fazem com que a gente oscile muito. E aí a gente trouxe ainda mais essa carga do trabalho, onde além de termos que cuidar de todas as coisas que já cuidávamos antigamente, acrescentou-se isso com todos os nossos ciclos, com todas as nossas fases. Então, eu acho que para a mulher ainda essa autocobrança de estar sempre em movimento e dar conta de tudo é ainda maior. Sim, né? Com certeza. Então, eu acho que a primeira coisa a gente fazer é olhar para tudo isso, né? Onde a gente quer chegar, por que o nosso valor está tão relacionado ao que a gente faz, né? A esse movimento excessivo e ao que a sociedade diz que a gente tem que estar fazendo. Porque a gente sabe que o nosso valor não é o que a gente produz, no fim das contas. Não é só isso, né? Exato. É uma junção. Exato. E acho que a gente tem que também, dentro de tudo isso, se encaixar e tentar pensar no que a gente quer pra gente, né? E o que a gente tá fazendo com o nosso corpo em decorrência a isso, né? Então, às vezes a gente tá sobrecarregada e sobrecarregando, né? E às vezes até deixando de lado a própria saúde, né? Então, acho que sim, acho que a gente tem que ir atrás dos nossos sonhos e conquistar as coisas que a gente deseja conquistar, né? Mas quando a gente tem algum sintoma que está saindo do normal, é importante que a gente olhe para dentro, né? E veja o que pode estar acontecendo, né? Pode ser alguma coisa orgânica, né? Então, pode ser alguma coisa realmente acontecendo com o seu corpo. Pode ser que seja o dia a dia, né? E se for coisas do dia a dia, também são coisas que a gente precisa olhar e precisa ter, né? Um momento, talvez, para descanso, um momento pra gente, um momento para sair, né? Da loucura do dia a dia, sem se sentir culpada por isso, né? Eu acho que a grande questão é que as pessoas não estão conseguindo nem descansar. E quando eu falo as pessoas, eu me identifico um pouco nisso, assim, sabe? Tipo, quando você tá ali parada, fazendo uma coisa só. Chega nesse nível de você não querer fazer uma coisa só, sabe? Enquanto você tá lavando a louça, você tem que estar ouvindo um podcast que vai te agregar. Enquanto você tá fazendo outra coisa, você tem que fazer junto algo que vai te agregar. Esse não se permitir descansar é um alerta já, né? Porque se você está cansado, o certo fazer é descansar. O que as pessoas estão fazendo, né? Joga café, joga energético pra conseguir dar conta. Exato. E ir além. E estimulantes, né? Isso. E aí, claro, você vai colocando isso te dá a falsa sensação, né, de que você tem força, de que você tem ânimo pra continuar e você vai. Só que, na verdade, é uma sensação que o que resolveria seria você ir lá e descansar. Sim, né? Ter um espaço, né? Eu acho que é muito louco isso, assim, né? Eu lembro quando eu tava na residência, tem partes da nossa vida que a gente vai ter, fases que a gente vai ter que passar, né? E acho que faz parte mesmo, né? Mas, assim, era uma carga horária, assim, uma carga horária emocional de trabalho que era muito intensa, né? Então, eu não fazia só residência, eu trabalhava também, então
era sair do hospital, ir para outro hospital, fazer plantão, então era uma loucura, assim. E é muito engraçado como a gente entra nesse ritmo, que eu lembro que quando eu tinha um final de semana de descanso, que não eram, assim, muito comuns, quando eu tava sentada, parada, eu falava, gente, mas tem alguma coisa errada? Eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, o corpo tava tão acostumado a ficar nessa loucura que às vezes a gente até esquece, até desabitua a tirar um tempo pra gente, né? E isso é ruim porque a gente acaba não se enxergando muito bem, né? Então a gente para de ver o que a gente tá sentindo e parando pra analisar as coisas da vida e só vivendo, né? Só vai, e coloca uma coisa em cima da outra. Mas isso, no final, não é saudável, né? Já chegaram finais de semana também que eu, tipo, meu Deus, caía na cama, dormia horas e falava, meu, como eu tava precisando disso, porque, assim... Não né, se deu conta de que tava precisando, não ouviu o corpo, exatamente. Né? E é importante, né? A gente tem que... E ele vai dando esses sinais, né? Seja com, um cansacinho aqui, daqui a pouco começa a ser mais e mais, daqui a pouco uma dor, um negócio assim. E muitas doenças que são silenciosas, né? Que você não vai pegando esses pequenos sinaizinhos quando você vê, quando você descobre, o negócio já tá... Exato. Já tá maior. E às vezes tá bem, né, avançado, assim. Tem pacientes, às vezes, que chegam no consultório que a gente fica realmente, meu Deus, mas como que você não sentiu nada antes, assim, né? Porque chega com uma hemoglobina realmente muito baixa. Porque a gente vai achando que é normal, né? Mas a gente tem que aprender a escutar que é o nosso corpo e ver que algumas coisas realmente não são normais. E isso que a gente não é mãe, né? Porque eu acho que quando nos tornarmos mãe, vai entrar uma nova fase, uma nova jornada onde a gente vai precisar, claro, abdicar, abrir mão de algumas coisas nossas em prol, né, do bebê, ali para a sobrevivência do bebê, mas também é saber equilibrar isso. Exato. Né, de não querer dar conta de tudo, de performar como antes. Assim, mais uma vez, né, são fases da vida que você vai passar e que também tem que entender que pode ser normal, né? Eu recebo, às vezes, algumas pacientes, assim, com um bebê pequeno em casa e falam, doutora, eu tô muito cansada, não pode ser normal, eu vim aqui porque eu quero ver o que tá acontecendo, porque eu tô sempre com sono. Mas, né, acabou de ter um bebê pequeno, são várias sobrecargas que você vai ter, né? Além de não dormir bem à noite, porque geralmente no início o bebê acorda o tempo todo, você vai ter que você vai esquecer um pouco de você, vai ficar dando muita atenção, né, ao bebê que acabou de chegar em casa, vai mudar toda a dinâmica de casa e quando a gente muda muito a nossa rotina, o corpo sente, né, e além da sobrecarga emocional, né, porque tudo muda agora, né, uma nova pessoa ali que depende de você. Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino que deva ser uma sobrecarga em várias áreas da vida e se adaptar a isso não deve ser fácil. E às vezes chega, a gente faz os exames, olha, tá tudo normal, não tem nenhuma alteração, né? É sobrecarga do dia a dia mesmo, né? Acho que faz parte e a mulher eu acho que se sobrecarrega mais, né, nesse sentido. Tem que aprender a pedir ajuda, eu acho, né? Dividir importante. também um pouco a carga. Mas vai ser um período de adaptação e que pode ser normal ter um pouco de cansaço, né, nesse momento. Eu acho que, infelizmente, tem algumas situações da vida que faz parte, né? Com certeza. Mas a gente tem que saber descansar, tirar um dia, fala pro marido, ó, vai lá, hoje é teu dia de ficar com o bebê, eu vou sair de casa, faz outra coisa, né? Porque eu vejo, assim, muitas mulheres que às vezes até se perdem um pouco delas, assim, né? Porque fica muito ali só em volta do bebê, né? E é diferente, acaba parando de sair com as amigas, acaba parando de fazer coisas que gosta de fazer no dia a dia. Acho que um pouco faz parte, mas tem que tentar equilibrar para que seja, né, menos exaustivo, né? Porque deve ser uma situação bem exaustiva. Sim, a gente vai passar por isso e a gente vai trocar quando passarmos, mas a gente já consegue ter uma noção pelos pacientes e pelas pessoas perto que a gente tem, né? Você trouxe essa questão das pacientes, eu bato muito com os meus pacientes na questão da importância do sono, até pra gente conseguir os resultados, né? No meu caso, que o paciente almeja, então seja de emagrecimento, ganho de massa, melhora de performance, qualidade de vida, a gente precisa que tenha um sono reparador. Porém, quando tá passando por essa fase, eu falo, bom, não tem o que fazer, você vai ter que acordar, você vai ter privação de sono, vai dormir menos horas, então o que a gente pode equilibrar do outro lado pra você não ficar tão cansado? Então, eu acho que é isso, assim, sabe? Qual outro momento você pode descansar? Qual outra coisa que você pode fazer pra se recarregar, pra se reenergizar nesse sentido? E é também o que eu falo pros meus pacientes que são médicos, assim, que precisam fazer plantão. Eu falo, ok, a gente já vai ter esse estresse, que é a privação de sono,
querendo ou não, né, já tá mudando ali, mexendo questão hormonal também, né, que hormônios desbalanceados também vão trazer essa sensação de cansaço, dependendo de como for a alteração. E eu falo, ok, estamos com a privação de sono, que é um agravante, então a gente precisa melhorar nas outras coisas. Então, tua alimentação vai ter que ser bacana para trazer os nutrientes, né, pro corpo, para isso não faltar, porque aí... o que acontece? Com essa vida muito louca de querer dar conta de tudo, de fazer as coisas, aí não dorme direito, querer produzir o tempo todo, a gente acaba comendo qualquer coisa, Sim. né? O que tá mais rápido, uma coisa industrializada, e aí vai acumulando tudo isso, né? E acaba piorando ainda mais o quadro. E eu tava parando pra pensar que, assim, antigamente a gente começava... Antigamente eu nem digo há muito tempo, né? Antes ali da internet. Começava a trabalhar, não digo trabalhar assim na questão financeira, começava o seu dia, então começava a ação, a gastar a tua energia a partir do horário que o sol nascia, a partir do horário que você, né, acordava, até o sol se pôr. E basicamente deu ali. Com exceção de algumas profissões, médicos, que às vezes tinham um telefone ainda particular, que às vezes tocava. Mas hoje em dia, meio que com o telefone, com o WhatsApp, com a internet, meio que é 24 horas você ali. Sim. Né? Então, e com essa coisa de o teu valor tá relacionado à tua produção, você acaba... É uma linha muito tênue você ultrapassar isso, assim, sabe? Meio que não tem hora, se você não coloca ali pra você, se você não tem essa disciplina de parar... você não para. E aí é uma decisão que tá na tua mão, Sim. né? Tipo, não é uma fase, por exemplo, de uma mãe, né, que tá passando por isso, ou a pessoa que faz um plantão, não. É uma decisão sua de, agora eu preciso desligar um pouco Sim. aqui pra Tentar pensar que não precisa estar sempre disponível, né? Porque tem essa sensação de que você precisa estar sempre disponível, que você tem que resolver alguma coisa que acontece ou que tá acontecendo, né? E nem sempre é fácil. Não. Né? É esse olhar mesmo que você falou, assim, né? Tipo, e colocar na balança, uma hora o meu corpo vai sentir. Vai sentir e vai pesar um pouco. Então, assim, talvez não tô sentindo agora, eu já estou cansado, mas você empurrando esse cansaço lá na frente pode ser que pese um pouco mais. E aí você atrela com esses outros hábitos, acaba que a gente tá todo mundo esgotado, tá todo mundo cansado. E final de ano tem essa sobrecarga. Tem. Acho engraçado, né? Que o final de ano é assim e o início do ano não acontece nada de diferente. Na verdade, a vida só segue, né? Claro, tem as festas de final de ano, mas é engraçado, né? A gente... Parece que início de ano você já tá revigorado de novo. Então, assim, é uma loucura. A gente vai seguindo o calendário, né? Mas realmente, final do ano costuma ter isso, né? Acho que tá todo mundo, na verdade, ansioso para chegar àquela fase de festas de final de ano. E você também quer resolver tudo, porque muita coisa para ali naquele período. Então, tem que resolver tudo até o dia 20 de dezembro, né? Esse ano, mas... e aí você vai ficando mais cansado mesmo, né? Mas acho que é também do ano todo, né? Então, acaba sendo uma cronologia que tem ali que faz com que esse final de ano, acho que a nossa ansiedade de chegar às festas de final de ano e poder descansar um pouquinho faz com que a gente se sinta ainda mais cansado. E eu acho também que, assim, não sei como é que eu posso chamar, mas, assim, a publicidade, o marketing também, ele faz com que você apure muito isso, assim, sabe? Tipo, cara, o chocotone tá sendo vendido em outubro. Sim. Já tem decoração de Natal em outubro no mercado. Tipo, gente. Aí você já começa com aquela ansiedade e que você tem muita coisa pra fazer e o ano tá acabando e se você não fizer, o que vai acontecer? Na verdade, nada vai acontecer. Exato. Né? O janeiro tá aí, né? Você faz o que faltou em dezembro e em janeiro. Mas... Exato. Então vai criando esse negócio. E em janeiro tem chocotone ainda. Exato. Sabe? Ainda tem uns meses pra comer, então tá tudo certo. Tipo, eu acho que também tem essa sobrecarga de coisas acontecendo. Confraternizar. Aí, tipo, ao mesmo tempo que tem um monte de trabalho pra fazer, todo mundo quer confraternizar. Exato, né? Isso também. É outra carga, né? E daí você acha que tem que estar presente em tudo. Tipo, tem a confraternização da clínica, da faculdade, do, não sei, da atividade que você faz, da família, dos amigos. Então é um monte de... Falta final de semana pra tudo isso. Né? E aí entra uma coisa importante, né? Da gente também saber dizer não pra algumas coisas. Não dá, né? Priorizar. Tipo assim. E a gente quer, às vezes, participar de tudo, mas não adianta também você ir lá e tá lá jogado, só falando, oi, amigo, como é que você tá? Tô cansada. Tipo assim, não queria estar aqui. Exato. Não adianta, né? Queria estar descansando. Então, acho que isso é uma coisa também importante da gente olhar, se perguntar. Então, né? Dizer não. Acho que uma coisa que você trouxe também é importante, que é a questão de pedir ajuda.
Porque eu acho que todas essas questões que a gente falou, elas podem, essa sobrecarga, esse você ir arrastando no ouvido do seu corpo, pode desencadear também em alguns desequilíbrios psiquiátricos também, Sim, né? com certeza, né? Transtorno de ansiedade, pânico, depressão e aí por diante, né? Então, acho importante esse sentido de pedir ajuda, né? E geralmente isso vem do fato de a gente não estar escutando os sinais que o corpo está dando, né? A gente vai fazendo até que uma hora é muita carga, né? Mental, e aí você pode sofrer na parte emocional também, né? Então, é importante, acho, principal é a gente saber ouvir que nem tudo é normal que acontece no corpo, né? E que às vezes e admitir que às vezes a gente precisa descansar mesmo, né? E também procurar, né? É isso. Às vezes, você tá cansado assim como todo mundo, mas você estando ali com um ferro baixo, uma B12 baixa, até uma D baixa, isso vai te deixar mais cansada do que você deveria estar. Então, exato. Eu acho que se for uma coisa iguais. muito recorrente, né? Mesmo quando eu descanso, parece que eu tô cansada igual, parece que, né, tudo que eu vou fazer, eu preciso de uma energia ou preciso me esforçar muito para fazer. Tem outros sintomas associados também, né? Então, tipo, quando eu devo procurar um médico? Nesse sentido, assim, do cansaço. É complexo, É né? complexo, né? É difícil a gente dizer, assim, o que é o cansaço normal, o que não é o cansaço normal, né? Mas eu acho que se é uma coisa que, tu não sentia antes, né? Uma coisa nova, que vem nos últimos meses, assim, demais, sem ter mudado muita coisa da tua rotina, né? E você sente muito cansaço. Quando vem associado a outros sintomas, né? Então, queda de cabelo, unha fraca. Falta de memória. Falta de memória, exato, né? Mais uma vez, são todos sintomas inespecíficos, né? Mas assim, eu acho que se teu corpo tá te dando sinal e você vê que esse cansaço, né, não é tão normal assim, que tu tá sempre com sono, sempre cansado, tá precisando fazer um esforço além do normal para conseguir manter as coisas do dia a dia, é interessante, né? Procurar um médico, um médico de confiança, ou mesmo um nutricionista, né? Para ajudar a fazer essa avaliação. E às vezes pode ser que a gente veja que os exames estão todos normais, mas eu acho que se você vê que teu corpo não tá bem, é importante buscar, porque às vezes é uma coisa simples de resolver. Às vezes é só repor um ferro, né? Então, isso é uma coisa simples e que pode melhorar muito a qualidade de vida. Então, é importante, né? Avaliar, assim, e fazer os exames, assim, pra ver se tá tudo ok, né? E talvez tentar até coisas básicas, e o básico, de novo, precisa ser falado de vez em quando, que é assim, ajusta teu sono pra você ter pelo menos ali entre 7 e 8 horas de sono, vai depender muito de cada um, mas ter um sono de qualidade, beber a quantidade de água necessária, porque a água é muito importante até pelo cansaço. Se a gente acha que tá cansado, é falta de hidratação, né? Sim. Um dos sintomas de desidratação é também o cansaço, falta de energia, etc. Então, tô com a água em dia, tô me alimentando legal, tô comendo bastante verdura, frutas, acho que estou ingerindo as vitaminas, né, todos os dias ali com essa diversidade alimentar e tal. Opa, e ainda me sinto assim? Fazer atividade física, Isso. Né? Porque muita gente, né, usa o cansaço também como desculpa pra não fazer, né? Vamos lá. Então, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu chego em casa à noite, eu chego em casa cansada, não quero, ou vou precisar acordar mais cedo, vou dormir menos horas pra conseguir fazer atividade física. Cara, geralmente é o contrário, né? Então, se tu acha um tempinho ali, nem que seja meia hora pra fazer uma caminhada, pra mexer teu corpo, é diferente, né? Eu escuto bastante também, às vezes, homens ou mesmo mulheres que trabalham com coisas mais pesadas, né? Que fazem atividades que demandam mais a força física. Mas eu já faço força física o dia todo. É diferente. E a atividade física, ela vai te dar uma melhor força muscular, uma melhor ativação muscular, que é diferente do dia a dia, né? E ela é uma forma também de você gastar um tipo de energia diferente, e isso ao longo do tempo geralmente vai te revigorar e você vai se sentir menos cansado, porque vai liberar endorfina, vai liberar mediadores ali que são muito importantes para o nosso corpo, né? E a maioria das pessoas hoje em dia não trabalha com trabalhos de força física. A maioria das pessoas, incluindo eu, trabalham com trabalho que você fica sentado quase o dia todo.
E alguns em frente da tela o dia todo, né? Isso não é bom, é um estímulo ruim. A atividade física vai fazer o teu cérebro ir para outro lugar, né? E é muito importante para você ganhar força cardíaca e até para envelhecer bem, né? Então, não é a mesma coisa a atividade do dia a dia e é importante mesmo que você chegue tarde. Eu não faço, assim, o ideal eu gostaria de fazer de manhã, não consigo. Eu começo a trabalhar muito cedo. Chego em casa à noite. Eu faço atividade física às 8 da noite. Não acho bom, eu acho que atrapalha um pouco, às vezes, a questão do sono, né? Eu preferiria fazer de manhã. Isso vai de pessoa para pessoa. Mas é o horário que eu tenho para fazer. Então, assim, é possível colocar no dia a dia. Eu sei que isso é importante, né? Então, eu faço e acho que melhora muito, assim, mesmo. Você vai gastar uma energia e você vai fazer algo pro teu corpo que é muito mais saudável para ele. E isso vai fazer você melhorar ao longo do tempo até tua sensação de cansaço aí, de fadiga, né? E por mais que tu sinta que atrapalhe o teu sono, ele com certeza, teu sono tem mais qualidade quando você consegue dormir, caso você não tivesse gasto essa energia. Exato, com certeza. Porque são energias diferentes, a energia mental que tu tá gastando ali, então tu chega em casa, claro, tu tá cansada, mas não quer dizer que tu não tens força no teu corpo, né? Porque é uma energia mental que tu gastou ali. Eu falo, né? Eu falo até pro meu marido, eu tenho que chegar em casa e fingir que o sofá não tá ali, né? Porque se você tá cansado, senta no sofá, tu não vai querer sair nunca mais do sofá, né? Então, você tem que passar reto, já vai pro quarto, coloca a roupa de academia e vai, né? Tem que ser assim, porque senão, se tu parar, aí sim, claro. Ou esperar motivação ou vontade de ir, não vai ter. Não vai. Às vezes você tem que ir sem vontade mesmo, né? Ainda mais quando é assim, quando é depois de um dia a dia, corrido e tal. Diferente, né? Por exemplo, eu gosto de fazer atividade física, mas tem gente que não gosta, e você tem que ir sem mesmo. Mas, por exemplo, fazer depois de um dia super cansativo, às vezes eu chego com super preguiça. Eu penso assim, devia cancelar, eu acho que dá pra cancelar. Eu acho que, né, daí você, não, a coisa boa é que eu pago alguém pra ir lá fazer atividade física comigo, então nem dá tempo. A hora que eu vejo o interfone já tocou, eu sou obrigada a ir, não tem desculpa, Não né? dá tempo de pensar. Mas, por exemplo, é diferente, num sábado de manhã de folga, você acordar e caminhar na praia, fazer uma atividade física mais relaxante, claro, é muito mais gostoso, mais convidativo, né? Mais convidativo. Você fica com menos preguiça, mas é importante incluir no dia a dia uma rotina de atividade física ali, porque isso também vai ajudar a aliviar a exaustão, porque é um tipo de cansaço diferente, né? E é importante também você se programar para isso, que nem você falou, não sentar no sofá. Às vezes, a pessoa só tem um horário muito cedo para ir treinar. Já deixa na noite anterior a roupa, tipo, em cima da privada. Daí, tipo, tu nem tem que pensar. Acho que tudo que a gente diminui de pensar o que eu vou vestir, o que eu vou fazer e tal, essa atividade mental mesmo que tu perderia, pensando o que eu vou vestir, será que eu vou, será que eu não vou? Não, acorda, já tá ali a roupa, já veste, já vai. Ou, tem uma história muito legal. De uma mulher, a gente até contou num outro podcast que eu participei, que ela perdia muito tempo de manhã se arrumando para ir trabalhar, pensar na roupa e tal. E aí ela começou a pensar na roupa um dia antes, deixar separada. E isso dava o tempo para ela, que ela não tinha, de tomar um café da manhã com mais qualidade, preparar um café da manhã. Então, uma ação que tu melhora aqui acaba tendo como consequência outras coisas, Sim, né? e essa é a importância de você pensar, né, no teu dia a dia, escutar o teu corpo e ver coisas que você pode otimizar, né, que podem diminuir a tua fadiga de outras maneiras, né, que acaba, né, sendo um pouco menos de trabalho ali, de ficar pensando no que você vai fazer, como vai fazer, então você consegue otimizar algumas coisas que podem facilitar, né, no dia a dia. Mas, mais uma vez, né, aquela coisa, beleza, a atividade física é importante, mas também, não, hoje eu tô muito cansada, não consigo, acho que eu preciso descansar também, né, claro, você não pode todo dia pensar que você tá cansada e não vai fazer atividade física, mas às vezes também não é o fim do mundo, né, aquela coisa de, eu sou obrigada a fazer todo dia. Se tem um dia que realmente você tá sentindo que não é bom, que é melhor você descansar também, ok, né? Só não pode ser todos os dias, né? A atividade física tem que ser ali, ter uma certa frequência, mas eventualmente também você não precisa achar que tu tem que fazer tudo todos os dias. Não deu tempo de fazer hoje. Cara, não é o fim do mundo. Amanhã você faz, né? Então... ou até tu tá no teu primeiro dia do ciclo menstrual. Imagina, tu tá lá sangrando, tá super cansado. Teu corpo te dando sinais de que
nossa, você tá sem energia, de que talvez esse seja o momento de você ficar mais quietinha e tal. Meu, se dá esse um dia, Exato, dois, né? Se dá esse tempo, né? Eu acho que a gente tá um pouco desconectado do corpo, sabe? Eu acho que com esse advento da gente tá sempre produzindo, a gente ficou muito no mental aqui e esquece de trazer esse olhar pro corpo mesmo, assim, né? Má, eu queria que tu explicasse para as pessoas que estão ouvindo os tipos de anemia que existem e quais as principais diferenças entre uma e outra. Do mais básico, assim, né, a gente tem as anemias que a gente chama de carenciais ou anemias nutricionais. São até as mais frequentes ainda, hoje em dia cada vez menos, né, então os alimentos, muitas anemias carenciais eram questões que foram melhoradas em relação à produção dos alimentos mesmo para tentar suprir essas faltas, né, mas ainda são anemias muito comuns. Tem as anemias hereditárias, então tem algumas anemias que a pessoa vai nascer com ela, né? E aí a gente vai ter tratamentos específicos, algumas nem sempre você vai ter uma hemoglobina normal, né? Então são anemias crônicas. Tem anemias que são secundárias a outras patologias, né? Então também é importante a gente avaliar. Então, às vezes, algumas medicações que o paciente toma pode ter relação, ou mesmo doenças crônicas mesmo, doenças mais inflamatórias, tem uma tendência a ter um grau de anemia também associado. E as anemias, né, mais graves, digamos assim, que podem ser patologias da própria fábrica do sangue, né? Então, da própria medula óssea, que são alguns cânceres mesmo da hematologia. Mas aí, geralmente, né, não vai ter só anemia. Geralmente, a gente vai ter alteração também nas outras células ali associado, né? Então, vai ter alteração nos leucócitos, que são as células de defesa, ou alterações nas plaquetas também. E tem também as anemias hemolíticas, que são doenças autoimunes também, que podem fazer alguma manifestação como anemia também. As diferenças entre elas varia muito, então é uma associação de exame físico, exames laboratoriais que a gente vai precisar avaliar, né? Mas eu acho que principalmente as anemias carenciais, que são fatores que a gente consegue resolver com mais facilidade, assim, né? Eu costumo dizer que é como se a gente pensasse numa fábrica ou então, sei lá, numa padaria, assim. Você não consegue fazer pão sem fermento, não cresce, né? Então, se a gente não tiver algumas vitaminas que são essenciais para que seja fabricado a célula do sangue, não cresce, né? Então, as anemias nutricionais, muitas vezes é só a gente repor a vitamina, determinada vitamina, que vai melhorar, né? As principais são a anemia por deficiência de ferro, a anemia por deficiência de B12 e também por a deficiência de ácido fólico, que é a menos comum aí das três, né? Então, as principais vitaminas relacionadas à fabricação e desenvolvimento aí da hemoglobina são essas três, né? E aí a gente tem alguns contextos em que elas vão ser mais comuns, né? Então, por exemplo, pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica, né? Eles vão ter uma maior dificuldade de absorver determinados nutrientes e eles vão fazer mais deficiências nutricionais. Então, são pacientes que a gente tem que seguir de perto, né? Porque eles precisam, com mais frequência, fazer a reposição dessas vitaminas. A mulher jovem, né? Então, é bem comum, mulher que, principalmente, que sangra todo mês, né? Tem algumas que acabam colocando DIU ou que tomam algum anticoncepcional que tem menos sangramento, mas quem tem o ciclo natural, então, a mulher na idade jovem, é muito comum a presença de deficiência de ferro, que pode ser só a deficiência de ferro ou que pode causar anemia também, né? São graus diferentes, mas que pode causar sintoma também, né? Tu pode ter a deficiência de ferro sem ter anemia e ter sintoma de cansaço também, né? Além disso, a mulher jovem passa por gestação, então é muito mais comum a anemia por deficiência de ferro na mulher do que no homem, né? Quando a gente pega anemia por deficiência de ferro em população mais velha, né, mais idosa, ou depois que já teve menopausa, ou no homem, a gente sempre tem que investigar, porque tem alguma coisa por trás, né? Então, não é comum, se a pessoa se alimenta bem, faz no mínimo aí 3 refeições por dia, nem precisa fazer todas. Se fizer 3 refeições por dia, come mais ou menos normal, não é esperado, se você não tem nenhum sangramento, que você tenha deficiência de ferro. E aí, é importante, não adianta só a gente dar ferro, a gente vai ter que investigar outras situações que podem estar por trás, né? Porque geralmente é perda de sangue. Falta de ferro
Nosso corpo, ele é feito para reter o ferro. A gente tem uma reserva natural de ferro, né? Que é o fígado que faz, né? Através da ferritina e outras proteínas. Então, o nosso corpo, ele é feito para que tenha uma reserva de ferro, para que a gente não tenha falta de ferro. Então, se você não menstrua todo mês, que aí você pode fazer falta de ferro, porque aí o que você come pode não ser o suficiente para repor o ferro que você está perdendo, dependendo do grau de sangramento. Mas se for homem ou mulheres após a menopausa, a gente precisa investigar outras situações. E na criança é bem comum a anemia por falta de ferro, porque está em fase de crescimento. Então, usa muito, né? O ferro, ele é usado para fazer muito metabolismo orgânico, né? Então, para fazer crescimento celular, desenvolvimento celular, transportar oxigênio. Então, o ferro, ele é essencial. Então, a criança, como está em fase de crescimento e o metabolismo está toda, é mais fácil, né? Eles terem deficiência mesmo comendo bem. E a mulher que sangra também. Então, a deficiência de ferro são situações aí que a gente tem que estar de olho aí, porque é fácil de resolver. Às vezes a gente precisa investigar alguma coisa ali por trás, mas é só repor, né? E melhora. E fazer o segmento também, né? Porque se sangra sempre, talvez precise de uma dose de manutenção e Isso tal. que eu ia te perguntar, assim, quando é recorrente? Não, digamos que não a anemia, né? Porque para chegar no estado de anemia, como você falou, é diferente de uma ferritina baixa, por exemplo. Mas quando você vai lá, suplementa a ferritina, beleza, fica alto, daqui a pouco cai de novo. E isso é um histórico, é já normal da mulher jovem, do homem, seja, do indivíduo. O que se faz? Tem que ficar nessa... Precisa manter fazer uma dose, né? Descobrir qual é a dose, nem sempre é fácil, mas fazer uma manutenção. Eu costumo dizer que se não foi resolvido o motivo do porquê tá faltando ferro, né? Que é o sangramento, principalmente, a gente vai precisar fazer a manutenção até que o problema seja resolvido, né? Então, por exemplo, tem mulheres que têm um ciclo com uma menstruação muito... que é maior. Às vezes, algumas acham que é normal. Eu sangro muito, uma quantidade, tem que usar absorvente noturno durante o dia, fico 7 dias menstruada, mas sempre foi assim, a minha mãe já era assim. Tem que ficar de olho, porque não é tão normal assim, né? Então, dependendo do grau do sangramento, precisa ajuda de um ginecologista também. E a gente vê se tem alguma coisa que pode fazer para diminuir esse fluxo, né? Porque se for mantido um fluxo muito alto, a gente não consegue só pela alimentação suprir essa deficiência, né? E aí precisa fazer uma manutenção. A mesma coisa os pacientes que já têm cirurgia bariátrica ou que têm doenças inflamatórias intestinais, que eles costumam ter um grau ali de desabsorção e perder mais. Às vezes, para não dar a ferropenia ou para não dar a anemia, a gente vai precisar fazer uma dose de manutenção e aí vai precisar receber com mais frequência a suplementação, né? Você sabe que a minha mãe, ela curou a anemia dela quando ela entrou na menopausa? Ela provavelmente tinha um sangramento bem mais aumentado. Ela sofria, assim, né? bastante. E a vida inteira tendo que repor, e coitada, comia fígado, eu lembro, sabe? Que a gente dava um fígado. Eu lembro que a gente até aprendeu na faculdade em técnica dietética a fazer um bolo de chocolate com fígado, gente. Meu Deus, coitado dos pacientes. Pra dar para as crianças, tipo, não sentia assim, sabe? Sim. Mas, pela questão do ferro, enfim. E não adiantava, né? Ela realmente resolveu quando ela entrou em menopausa e não menstruou mais, não perdeu mais sangue. Então, faz bastante sentido com isso que você falou. E, Má, outra coisa que também é muito da atualidade, é uma coisa bem ocidental mesmo, assim, é esse boom dos suplementos que a gente tá tendo, né? Então, assim, as pessoas estão se auto-suplementando, assim como também se automedicando, mas o medicamento muitas vezes ainda tem uma regularidade ali e tal, enfim. As pessoas estão se auto-suplementando sem ver a necessidade de fato de ter essa suplementação, o que pode ser perigoso caso ela já tenha bons níveis, né, de nutrientes e pode ter um excesso, mas eu acho ainda mais perigoso, porque aí até extrapola um pouco mais a minha área de atuação, que é essas soroterapias, né, a suplementação de nutrientes endovenoso, né? O que você pensa sobre isso? O que você acha disso? E quando que é, de fato, indicado esse tipo de suplementação que não é oral? Polêmicas. Polêmicas. Meu Deus, vamos lá.
Eu acho, né, que infelizmente a medicina, principalmente com a internet, tomou um rumo assim que é muito complicado, né? E que não existe uma fiscalização adequada, então eu fico, às vezes, assim, bom, chega cada coisa assim no consultório que às vezes. E assim, a pessoa, ela confia no médico, né? Sim. E então, ela tá indo num médico que tá prescrevendo essas coisas e que tá fazendo medicina baseado no cansaço das pessoas, né? Porque eu acho que qual que é o problema aí principal? É que, bom, tá muito enraizado, eu acho, na sociedade, porque isso eu vejo mesmo no consultório, isso antes de existir toda essa questão aí da soroterapia, mas o paciente vem, eu tô muito cansado e tal, faz os exames, tá tudo normal, teus exames tá ótimo, pode ficar tranquilo, né? Não é nada orgânico. Doutora, mas não tem uma vitamina pra me dar que vai melhorar isso? Tipo assim, não, olha, tuas vitaminas estão todas boas, você não precisa tomar vitamina, você tem que ver outras situações que estão causando esse cansaço, né? Mas tem muito, assim, as pessoas têm essa ideia de que a vitamina vai tirar o cansaço, né? Seja ela qual for, toma aí multivitamínicos e tal. E às vezes até assim, uma outra questão das quais a gente já falou, né? Às vezes é uma sobrecarga, às vezes é você... Exato, você vai ter que olhar outras coisas. Às vezes é uma sobrecarga emocional, física, questões do trabalho, né? Coisas que você tem que mudar no dia a dia. Então, nem sempre é a vitamina, né? Ou até quase nunca, ou né, com uma certa frequência menor, assim, digamos. Sim. Sabe o que eu acho, Má, também? É que as pessoas preferem... Seria muito mais fácil se existisse uma pílula que eu não precisasse lidar com as minhas questões mais internas, que, eu tenho que desacelerar, ou que eu tenho que descansar, ou que eu não preciso produzir tanto que para conquistar o mundo e tal, que eu posso conquistar as minhas coisas num nível saudável. Então é mais fácil querer uma pílula mágica, né? Exato. E aí que vem essa parte, né? Então, as pessoas já têm isso, né, de anos, então isso acontece muito antes de existir essa questão das soroterapias e tal, né? Mas as pessoas já buscavam o médico que queriam vitaminas, né? Que achavam que tinham que tomar vitaminas. Então essa ideia já é muito enraizada e aí pega a sociedade atual que a gente quer performar e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, dar conta de tudo. E aí houve uma veia da medicina que acabou indo para esse lado de que, eu posso te ajudar, entendeu? Existe uma fórmula, se a gente fizer infusão de tais e tais vitaminas, você vai melhorar. Ou pensando até numa prevenção, vendendo como uma prevenção. Vendendo como uma prevenção. Então, assim, não existe nada cientificamente comprovado em relação a isso, né? Então, algumas vitaminas, inclusive, não existem nem estudos de que é seguro se fazer endovenoso, né? Por exemplo, a vitamina D, que às vezes fazem. A vitamina D é uma vitamina que pode ser tóxica para o organismo. Normalmente, né? A vitamina D pode, em doses muito elevadas, fazer hipercalcemia, porque ela está relacionada à absorção do cálcio, e fazer disfunção renal. A gente já viu pacientes chegando no hospital com necessidade de hemodiálise por intoxicação de vitamina D. Então, não via oral, né? Não via oral. Via oral é possível de acontecer, mas tem que ser doses, assim, muito frequentes. Então, a vitamina D em geral, alta, né? Principalmente quando você vai repor em dose mais alta, que seja uma vez por semana, que é a dose mais segura e tal, né? Não evitar a ingesta todos os dias, a não ser que sejam doses mais baixas. Junto com a vitamina K. Exato. E aí, mas assim, dose injetável de vitamina D não tem nenhum estudo que mostra que isso é seguro, porque a absorção pode ser diferente de pessoa para pessoa. E pode gerar um pico em determinada pessoa que pode levar à disfunção renal. E tem um monte de médico por aí fazendo junto com essas infusões aí de soro, né? Então, e o pior, né, disso tudo é que muitos vendem por valores exorbitantes, né? Então, essas soroterapias, e muitas vezes são vitaminas que são baratíssimas de comprar na farmácia. Então, assim, eu acho super complicado, né? Bem polêmico. Em geral, eu oriento que peçam uma segunda opinião, assim, né? E façam baseados em dosagem de vitamina, em avaliação realmente de valores de referência que a gente considera baixo, porque tem de tudo hoje em dia. Então, infelizmente, não dá para acreditar
em tudo que se vê por aí, mesmo sendo médico. A gente queria que sim, né? Mas, assim, as sociedades não fiscalizam tanto essa questão, né? Até porque muitas coisas não vão trazer consequências graves para o paciente, né? Então, às vezes, o paciente não vai ter uma consequência séria de saúde por usar essas soroterapias. Então, como não vai ter uma consequência tão grave, acaba que não vai né, ter denúncias contra os médicos que estão fazendo isso, mas, às vezes, consequências financeiras sim, né? E a gente sabe que existe, então tem muitos pacientes que falam, não, mas eu fiz e eu me senti muito melhor. Sim, porque existe o efeito placebo, né? Então, tem muita coisa que a gente acha, e essa é a vitamina, e essa ideia de que a vitamina vai melhorar vem bem disso, né? Porque a gente toma e acha que, nossa, depois que eu comecei a tomar, eu comecei a me sentir melhor. Mas nem sempre isso tem estudos comprovando de que tem benefício e de que vão realmente melhorar. Então, reposição de vitamina é uma coisa para fazer com orientação e baseado em valores ali, que você tenha realmente deficiência dessa vitamina. Em relação a fazer via endovenosa, né, infusão ou via oral, em teoria, né, para as principais deficiências, vai depender de vitamina para vitamina, mas, por exemplo, o ferro. Não existe um benefício maior do ferro endovenoso em relação ao ferro via oral, né? Se o paciente não tem nenhum problema, por exemplo, de absorção, né? Diferente, por exemplo, os pacientes com cirurgia bariátrica, eles vão absorver menos o comprimido, porque a parte do intestino, do estômago que é retirado quando faz a cirurgia, é bem a parte que faz essa absorção. Então, por exemplo, nesses pacientes, a gente algumas vezes vai preferir fazer a reposição do ferro endovenoso. Se o paciente vem com uma anemia muito intensa, uma anemia mais grave, que a gente quer que melhore isso um pouco mais rápido, a gente pode inicialmente preferir a via endovenosa. Se o paciente não tolera o comprimido, então alguns pacientes têm efeitos colaterais com o comprimido do ferro, você pode escolher fazer a via endovenosa, né? Mas tem que ser uma quantidade adequada, né? Existe um cálculo que a gente faz da quantidade que cada um, então não é a mesma dose para todo mundo, a mesma quantidade, nem a mesma frequência, né? Isso vai variar de paciente para paciente, dependendo da deficiência que ele vai ter. E aí a gente, em algumas situações, pode preferir realmente a infusão endovenosa, mas não é melhor a infusão endovenosa do que a via oral, se você não tem nenhum problema aí de absorção da via oral, né? Então, pacientes que têm sangramento muito intenso, às vezes a quantidade que a gente consegue dar via oral não é tão otimizada quanto a que a gente consegue dar endovenoso, então às vezes para suprir essa deficiência que é maior no período de sangramento, a gente também faz o ferro endovenoso, né? Essas são algumas situações aí que pode sim fazer a infusão, né? E que é uma infusão simples e vai depender dose para dose, mas não é obrigatório e nem precisa vir com muitas outras vitaminas misturadas. Algumas às vezes é só o ferro, né? E você falando isso, assim, né? Que às vezes a pessoa se sente muito melhor quando faz a soroterapia, porque de fato ela tinha deficiência de alguma coisa e tá tomando várias outras coisas. Então, aquela coisa que ela tinha deficiência, de fato, foi corrigida e a pessoa se sente melhor. Mas não necessariamente que ela tá ali, né, precisando de tudo aquilo que foi passado para ela, né? Eu acho que é bem polêmico isso, porque tem, né, tipo, debate de todos os lados. Acho também que é algo que tem que ter muito cuidado. Realmente, achei ótima essa sua indicação de pedir uma segunda opinião, de pensar realmente, né, no benefício que isso vai ter. Porque eu acho que a gente também tá vivendo numa sociedade que quer muito alta performance, que você falou, e a todo custo esse rejuvenescimento, essa longevidade, como eu posso viver mais, como esse negócio de mais um suplemento. Não tem, mas doutora, você não vai me dar nenhuma coisinha pra eu poder viver mais? Pra você me dar uma garantia de que eu não vou ficar doente, né? Exato, e assim, não tem garantia, né? E, mais uma vez, não existe estudos que fizeram uma avaliação de longo tempo para mostrar que realmente teve benefício em você fazer sobredosagens de determinadas vitaminas e que isso aumentou tempo de vida, que isso aumentou performance. Nenhum estudo conseguiu, né, comprovar isso. Então, eu acho que vem muito, assim, é uma medicina que vem muito dessa ânsia da sociedade de performar, de viver melhor e mais.
E aí, em vez de você fazer isso melhorando o teu estilo de vida, né? Que seria o indicado, que é muito mais fácil, né? Então, não é, quer dizer, é muito mais difícil, né? Você mudar a sua rotina, você comer melhor, você fazer atividade física, que tudo isso já melhoraria. É muito mais fácil alguém que te vende que você não precisa fazer tudo isso. Você pode viver o seu estilo de vida, mas vem aqui 2 vezes na semana que eu faço as vitaminas que você não consegue comer por via endovenosa. Isso não é saudável, né? Isso não é certo, né? Então, e com certeza não vai ter benefício a longo prazo, né? Então, tem que ter cuidado. Acho que a gente tem que cuidar com o que a gente quer também, né? Então, cabeça, né? eu não quero mudar nada na minha vida, mas eu quero que alguém me dê alguma coisa que com certeza eu vou melhorar. Será que isso existe? Eu acho que não existe pílula mágica, né? E nem coisas que não vão trazer malefícios ao longo da vida se você continuar fazendo as outras coisas erradas, né? Então, acho que é muito além, assim. Acho que você quer realmente viver mais, você quer viver melhor, você vai ter que abrir mão de algumas coisas na tua vida e vai ter que mudar coisas na rotina, né? E geralmente as pessoas não estão dispostas, né? Elas não querem mudar, elas não querem ouvir que não é bom beber todos os dias, que bebida alcoólica faz mal, que tem que parar de fumar, que isso elas não querem, né? Que tem que fazer atividade física com uma frequência boa, que tem que comer fruta, salada, que não é bom comer hambúrguer e pizza. Poxa, seria muito mais fácil dizer que, olha, gente, tá tudo certo. Come batata frita e hambúrguer todo dia, faz a vitamina endovenosa e assim a gente vai viver bem e feliz. Seria bom, né? Eu queria comer hambúrguer e batata frita todo dia, mas assim, não é saudável. A gente sabe que não é. Então, o que a gente vai fazer? Não vai dar certo. Não existe cortar caminho, né? Tem algumas coisas pra saúde que não existe cortar caminho, né? Então... E eu acho que isso vem muito com esse tema do cansaço, sabe? Porque, tipo, esse negócio eu quero performar mais. Pra quê? Sabe? O que você quer ir mais? O que você quer ir além? Será que você não precisa... Realmente, corrige o que precisa ser corrigido dentro da tua rotina e revisa muito interiormente, assim, essa tua cabeça, né? De, tipo, por que tu quer ir além do que é pra você ir, sim, né? E ter foco, né? Saber o que você quer e botar objetivos e metas que sejam praticáveis, né? Não adianta... Acho que também outra coisa que a gente faz muito é se comparar com o outro, né? Mas o outro tá fazendo isso e ele tá conseguindo tal coisa e eu quero igual... Isso cansa também, né? Exato. Ninguém tem a vida igual ao do outro, entende? Então, assim, você tem que focar na tua vida. O que você quer pra tua vida? Quais são os teus objetivos? O que é possível fazer dentro da tua rotina? Quais são as suas metas? O que você precisa fazer pra alcançar essas metas? E fazer objetivos que sejam saudáveis, né? E sem ficar se comparando com a sociedade, com os outros, com a internet, né? A gente acredita muito no que a gente vê na internet, mas assim... As pessoas mostram muito pouco, 1% da sua vida na internet e parece que tá todo mundo sempre feliz e sempre bem, e sempre saudável, e sempre disposto e sempre não cansados, né? E maravilhoso, tá todo mundo lindo na internet. Exato, ninguém então, tem olheira. Aquela pessoa faz, aquela pessoa faz que ela dá conta de tudo, não sei como é que ela dá conta de tudo. E isso que você falou da internet é importante, porque é a segunda vez que você cita, você fala assim, agora com esse negócio da internet, os médicos vêm trazendo muito isso. Mas não é só os médicos, sabe, Má? É todo mundo que tá ali, até colegas nutricionistas também, assim, eu vejo. E isso é uma crítica que eu faço mesmo, assim. Porque é muito sério isso, de você falar assim, olha... suco de laranja vai te dar esteatose hepática. Coca-Cola zero não engorda. Olha só, você pode tomar a tua Coca zero e é uma coisa bonita. E olha, troque isso... Sabe? É muita inversão de valor. E aí você pega esse conteúdo e faz sentido, né, Marina? Porque, vamos pensar, suco de laranja, tantas calorias aqui, uma Coca zero calorias. Suco de laranja ainda tem carboidrato, tem açúcar. Meu Deus, sabe? As pessoas acreditam, né? É fácil. É uma ideia fácil de vender. Só que nutrição não é isso. Exato. Né? Porque aí depois a pessoa vai ver até o paciente que vai estar com anemia. Que vai estar com... Essa que é a questão, né? Eu costumo dizer que a internet aceita tudo, né? Não existe ali o que seja proibido. Assim, claro, tem alguns conteúdos que são proibidos, mas coisas assim mais básicas, não tem ninguém que tá ali vendo se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, né? E as pessoas, cara, tendem a acreditar em tudo que elas veem ali de qualquer pessoa. Às vezes é uma pessoa que você nunca viu na sua vida, você não sabe
onde ela se formou, onde ela arrumou aquela informação, não precisa tu dizer fonte de informação nenhuma, você simplesmente fala o que você quiser e vai ter pessoas que vão escutar e vão acreditar. E aí, no teu caso, vem até o terrorismo, assim, nutricional, Sim, né? Porque, daí não pode comer nada, não pode tomar suco de laranja, não pode comer pão, não pode... Ovo. Assim, a pessoa tem que viver de ar, né? Então, assim, realmente é muito complicado. Os conteúdos, assim, eu acho super complicado. E eu acho que também não é só... O problema também, né, é que não vem só de fontes de pessoas, tipo, não vem só de nutricionistas ou só de médicos, né? Então, tem a blogueira do dia a dia ali que tá linda com aquele corpo. Exato. Que ninguém sabe todas as coisas que ela fez também, que tem isso, tá? Exato. Eu não sou muito boa de saber o que a pessoa fez de plástico ou não, mas aí me contam, mas eu sabia que ela tem plástico, que ela fez isso, que ela fez... Eu falei, não, gente, até eu não sou boa de saber. Mas assim, e aí ela tá falando o que ela fez, e mesmo que ela, tipo, não tenha feito plástico, não tenha feito nada, tenha o corpo que foi... Gente, ela tá falando que funcionou pra ela. Exato. E será que ela faz aquilo que ela faz? A gente tem que pensar que cada ser humano é individual, né? Cada um vai ter a sua necessidade de nutrição, de alimento, que é diferente, né, do dia a dia. Exato. Aí, a blogueira fitness vai lá e fala que ela tá tomando 5 tipos de suplemento, ômega 3 com enzima, creatina, lá. Aí a pessoa acha que ela fazendo aquilo ali e não mudando outras coisas, ela vai ficar com o mesmo corpo, né, da pessoa que falou ali. Então, eu acho que, assim, infelizmente, né, as pessoas não têm cuidado com o que colocam ali na internet e acaba que muitas pessoas pegam algumas coisas que não são de fontes confiáveis como sendo... reais, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar bem as fontes. Viu alguma coisa ali, checa se a informação é verdadeira. Não é difícil, hoje é fácil fazer isso, né? Então, e não pega uma coisa que, eu vi porque a tal pessoa tá fazendo e tá suplementando, então eu vou fazer igual. Cara, não, cada corpo é um corpo, né? O que eu desejo pro meu dia a dia é diferente do que você deseja pro seu dia a dia. O que eu gosto de comer é diferente do que você quer comer, do que você gosta de comer. E ninguém é obrigado a comer igual, né? Então, meu Deus, não, me falaram lá na internet que tem que comer alface todo dia, mas eu odeio alface, o que eu vou fazer? Então, eu não sou saudável? Poxa, tem tantas outras coisas que você pode comer, né? Então, eu acho que tem que ter cuidado e cada pessoa tem que entender que é única e tem que ver as suas necessidades, e né? Ouvir o seu corpo. E ouvir o seu corpo. Não adianta querer fazer igual e achar que vai ficar igual, porque você pode estar colocando a tua saúde em risco, né? Então... É diferente tu indicar uma roupa, olha que legal essa roupa, tá? Do que você indicar, toma isso aqui, faz esse procedimento, faz esse negócio. Eu acho que tem que ter muito esse cuidado. E cuidado também das pessoas que estão consumindo essa informação. Porque, primeiro, a internet já é algo muito cansativo. É informação o tempo todo muito rápida. Isso drena muito a nossa energia. A gente não é acostumado, né? A gente tem essa liberação. Se a gente pega, por exemplo, o celular de manhã, tem essa liberação de dopamina. Cara, a gente vai ficar o dia inteiro buscando mais e mais e mais para suprir aquela dose que a gente já teve no começo do dia. E aí a gente vai viciando em rede social, e aí a comida, tudo que te traz essa sensação de bem-estar, de gostosinho. Então, isso vai te deixando cansado, porque sempre mais. Então, eu acho que isso que você falou da internet, da comparação, é uma autoconsciência que a gente tem que fazer também, pra gente ficar mais descansado também. Uma coisa que eu faço é tentar ter horário pra, tipo assim, colocar o celular no quarto e ficar em outro cômodo, sabe? Que aí não é trabalho, não é rede social, não é nada. E a gente tá tendo que fazer esse exercício bem como se fosse, tipo, uma atividade física, um músculo a ser trabalhado. Sim. Porque já virou uma coisa automática. Né? Porque assim, eu tô falando, né? Não é que eu odeio a internet. Eu gosto e consumo e tanto, né? Também... Eu, às vezes, ficava, tipo, qualquer coisa, a hora que eu tava parada, eu pegava o celular e ficava mexendo, olhando o Instagram e tal, né? E aí, você começa a viciar, realmente. Você pega ali, qualquer coisa você pega o celular, daqui a pouco você tá entrando no aplicativo. Não tem nada a ver lá quando você viu. Que não tá te trazendo nada, né? Não. Eu limitei o aplicativo, né? Tem um tempo de horas ali que você pode limitar por dia. A hora que eu alcanço essas horas... Tu não pega mais. Não pega mais, não dá mais pra abrir. Então, tem, né, como abrir, mas no caso eu limitei o horário. Sim. Eu quis limitar, né? Então, se eu estiver burlando isso, aí eu não vou estar respeitando o que eu queria, né? Mas às vezes sim, tal, né? Mas eu tento limitar também.
É trazer consciência, né? Exato, assim, já eu fiquei acho tantas horas, acho que isso tá bom por hoje. eu fico chocada, assim, questão de... Uma coisa que eu fico indignada, assim, tipo, ir em restaurantes, assim, você tá com um grupo de pessoas... Nossa. Aí você olha na mesa ou na mesa do lado, eu não mexo no celular, a não ser que seja uma coisa assim, não, eu preciso responder isso aí, eu vou falar assim, olha, preciso, estão me ligando e tal. Mas, em geral, eu coloco o celular virado pra baixo e, né, eu tô ali pra conversar com quem tá na minha frente, pra comer a comida que eu quero comer ali, que eu fui deliberadamente ao restaurante para apreciar, né, então... E, cara, você olha pro lado, famílias, as pessoas estão... Cada um no seu mundo ali, ó, ninguém tá prestando atenção, não tá conversando com as pessoas do lado. Isso com certeza também, né, gera exaustão, porque você tá o dia inteiro com um estímulo de uma tela e de informações, e o teu cérebro tá processando aquilo, né, porque o cérebro tá recebendo, ele vai processar informações. Então, um momento que era pra ser de relaxamento, você foi com seu esposo, com as suas amigas num restaurante legal pra você ficar ali, sei lá, tomar um vinhozinho, comer uma comida boa, e você tá... no celular, postando, vendo outras coisas e não tá aproveitando aquele momento que seria um momento para desacelerar, para descansar, né? Então... saber descansar, né? Exatamente. Marina, quero saber, além disso que você falou, o que mais que você faz para descansar? Você que tem uma vida super agitada. O que você faz pra tentar equilibrar? Nem sempre eu consigo, né? Sim, acho que tá todo mundo tentando, porque não é uma coisa que é o que a gente falou, tá todo mundo cansado. Exato. Então eu acho que é essa busca mesmo, essa conversa mesmo pra gente falar sobre isso, todo mundo pensar, né? Tipo, ninguém tá aqui, já cheguei. Porque todo mundo tá suscetível a isso nesse mundo que a gente vive, né? Mas a gente tá buscando equilibrar. Sim. Eu busco manter uma regularidade nas atividades físicas, então pra mim isso é uma coisa importante, me faz bem, né? Eu busco ter momentos, né, que eu consiga descansar, então, final de semana passado eu trabalhei muito, no outro final de semana eu vou ficar mais em casa, né, vou ficar mais com meu marido, vou assistir um filme que eu gosto, vou ir dar uma caminhada na praia, né? Vou fazer coisas que eu gosto. Tu consegue ficar sem fazer nada hoje em dia? Hoje em dia eu consigo. A vida fez tu aprender. Consigo em partes, né? Algumas vezes eu tenho que resolver a minha especialidade, como eu falei, a gente tem algumas doenças que são mais graves, então eu sou uma pessoa que estou muito disposta e à disposição no celular para os meus pacientes que estão fazendo algum tratamento que é mais intenso, né? Então, eu geralmente fico com o celular mesmo no final de semana, porque tem algumas dúvidas, algumas coisas que eu posso precisar responder. Não é uma coisa que me toma muito o meu tempo, né? Às vezes me dá um pouco de estresse, ansiedade, porque às vezes são algumas intercorrências graves, mas eu acho que faz parte também da profissão que eu escolhi, né? Então, então, geralmente eu fico à disposição no celular, mas eu tento ter os meus momentos, assim, né? No final de semana, ou principalmente final de semana. Dia de semana eu confesso que é mais difícil, a minha rotina é mais agitada. O que eu tento mesmo é tentar manter uma alimentação saudável, tentar manter a atividade física em dia, né, que isso me ajuda. E né? na hora que tá em casa, tá em casa. Exatamente, tipo, exatamente. Que daí trabalhar, claro, você tá lá fazendo alguma coisa, né, não é? Isso, eu acho que é muito a questão de não trabalhar ou não, mas é realmente essa nossa... Eu acho que a gente tá muito mais cansado por a gente tá querendo produzir em momentos que não é pra gente produzir. Exato. Né? Eu tinha uma dificuldade em descansar, principalmente no começo da profissão, que eu acho que a gente chega assim com muita vontade e a gente quer saber mais e quer conhecer mais, a gente acha que nunca é suficiente e tal, e por mais que hoje ainda tenha isso, eu acho que eu tenho um pouco mais de maturidade, assim. Por exemplo, eu ia descansar, então eu ligava um documentário, mas tem que ser um documentário que me agregue. Tô descansando, sabe? Ler, mas aí tinha que ser um livro sobre nutrição. Então, assim, eu me enganava, sabe? Porque eu sempre achava que, tipo, tô descansando, mas tem que ter um ganho, tem que ter uma produtividade aqui. Só que, obviamente, isso a longo prazo não dá certo. Te traz consequências, né? E aí você fica sobrecarregado e começa a sentir um monte de coisa. Então, eu acho que a primeira coisa é ter essa consciência mesmo, né? Tô cansado, ok. Será que você tá sabendo descansar? Né? E aí procurar o que te faz bem, tirar aquilo que não te faz bem. Exato, ler um livro de um drena. tema que não aleatório, né? Ou assiste uma sériezinha que não diz nada ali, mas que te faz rir, que faz alguma sensação boa, né? Então isso faz parte também, né? Eu acho que a gente tem que ter esses momentos assim
que a gente consegue fugir um pouco da rotina, principalmente. Maravilhosa. Mas eu acho que a gente falou bastante sobre cansados. Estou até cansada, brincadeira. Não tô, eu poderia ficar aqui falando horas e horas. Mas assim, eu acho que é uma coisa que assim, não chega a uma resolução, tipo, a uma conclusão. É uma coisa tipo de um orar e vigiar sempre, né? E ficar muito de olho. Eu acho que o que você trouxe como... Acho que dá pra ficar como tema mesmo, que é ouvir o seu corpo. Achei isso muito interessante e importante, né? A gente ouvir o nosso corpo. E tá sempre de olho mesmo, né? Se isso tá dentro, ok, tô cansada porque eu disse muito sims essa semana, participei de muitas coisas, trabalhei um pouco mais, tô mais cansada, ok, normal. Agora, se isso vem se prolongando, eu também tô sentindo algumas outras coisas, importante procurar um médico, porque pode ser algo que facilmente vai ser corrigido, ou pode ser até algo mais grave, né? Exato. Então, a gente tem que estar de olho por conta disso, né? Então, é importante fazer exames periodicamente, né? Ou quando você tem sente, né? Alguma coisa estranha no seu corpo, sente que não é normal o que você está sentindo. Mais uma vez, buscar ajuda, né? Profissional ou, né? Má, onde você atende aqui? Eu atendo na Clínica Vence Onco, em Itajaí. Que aí você trabalha mais com a parte de oncologia. Não, as pessoas até assustam, né? É porque como a hematologia tem essas duas veias, né? Acaba que a gente geralmente atende numa clínica oncológica, porque daí os pacientes que são oncológicos já ficam ali, porque tem uma assistência maior, né? Mas a gente atende também as coisas benignas lá na mesma clínica, então consultório normal, né? Às vezes alguns pacientes chegam, o médico me encaminhou, mas eu vi que era uma clínica oncológica, eu tô morrendo de medo. Ai, tadinho. Né? Então, assim, fica um pouco diferente, né? Mas atendo igual, outras coisas também. E qualquer pessoa pode, tipo, marcar. Eu tenho essa dúvida. Tipo assim, eu quero fazer um check-up, eu posso ir lá e marcar contigo? Tipo, pode. Ou você é mais encaminhado? A maioria dos pacientes que chegam até mim, porque a hematologia não é uma especialidade muito conhecida, regular, né? Assim. Então, a maioria dos pacientes que chegam em mim foi porque algum outro médico encaminhou, né? Então, o médico viu que tinha uma anemia e encaminhou para investigar, ou alguma outra alteração no hemograma. A maioria dos pacientes vem encaminhado. Hoje em dia, a gente já recebe alguns pacientes assim, eu vim ver porque eu queria ver se eu tinha anemia e tal. Não é absolutamente necessário, né? Porque essa investigação inicial, um clínico geral, ou um ginecologista, ou outros médicos podem realmente fazer, né? Mas também não é proibitivo. Você pode buscar um hematologista se você acha que a alteração que você está sentindo tem relação, né? Pode ser uma anemia e tal. Pode também ser primeira consulta. Mas o mais comum é chegar em mim encaminhado de outros médicos. Esse é o mais comum. Entendi. E você dá aula também na universidade? Dou aula na universidade aqui, né? Para os acadêmicos de medicina. Faço ambulatório de hematologia também, que aí é um ambulatório mais voltado para essa área acadêmica, então também é um ambulatório que vem sempre regulado, né, de outras especialidades, encaminhado principalmente dos postos de saúde. E eu dou aula de semiologia, que é lá no inicinho da faculdade, né, que é quando os alunos ainda estão iniciando, que é, né, que a gente ensina o exame físico, etc. Então, mais o básico, mas também sou professora da universidade. Gente, que chique. Marina, professora. Pra quem não sabe... Isso me envelhece uns 30 anos. Ninguém envelhece. Assim, quem olha, você é super novinha, mas assim, você ser professora da faculdade envelhece, juro. Ainda mais, eu e a Marina, a gente estudou sempre junto, desde pequenininha. Então é muito engraçado você ser professora. Sim, super. Quando os alunos me chamam de prof, eu fico, gente. Tipo, era você ontem, né? Exato. Má, muito obrigada, adorei. Obrigada a você pelo convite. Espero que tenha conseguido aí tirar algumas dúvidas. Eu acho que ajudou. Acho que a gente pode fazer um bom apanhado de tudo que a gente falou aqui, colocar no papel e colocar Talvez em prática. A gente tenha ido para um lado até que não é tão médico, né? Mas eu acho que é interessante a gente falar dessas coisas que a gente pode agregar no dia a dia. Mesmo, exato, né? Então tá, é isso. Não deixem de se inscrever aqui no canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, deixa o seu like se você gostou, porque aí a gente vai ter um parâmetro mesmo se a gente tá trazendo conteúdos que agradam vocês. E se você tá ouvindo no Spotify, não esquece de deixar as estrelinhas, assinar o canal. E se você quiser comentar, também tem um espaço aqui no Spotify pra você comentar. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!